Esse é o terceiro vídeo da série onde a gente está criando um app e um banco de dados para gerenciamento de membros de uma academia. Então, no vídeo passado, a gente fez esse rápido app aqui para cadastrar os períodos, para a gente ganhar um pouco de familiaridade com a interface do Ritu. Então, já sabemos o básico de Ritu, o básico necessário para a gente avançar. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai criar a tela de adição e gerenciamento de membros. Então vamos dar uma passadinha aqui no nosso banco de dados só para ver onde a gente parou. Nós já cadastramos as modalidades que a nossa academia vai ter, então são 6 modalidades aqui, né? Musculação, crossfit, natação, jump, dança e bike. E também nós já cadastramos os planos, teremos 3 planos, né? O Basic, o Fit e o Black. E também os períodos que a pessoa pode contratar o plano. Ela pode contratar um plano de forma mensal, trimestral, semestral ou anual. Daí, essa tabela oferta é uma combinação de um plano com um período. Então, o 1, né, o período cujo ID é 1, é o mensal. Então, o plano 1 mensal é R$ 59, o plano 2 mensal é R$ 79, o plano 3 mensal é R$ 99 e assim por diante. Todos os planos em todos os períodos formam uma oferta. E assim como a gente tem aqui a modalidade, né, e os planos, a gente tem uma tabela de modalidade plano. Por quê? Nem todas as modalidades estão disponíveis em todos os planos, né? É por isso que um plano é mais caro que o outro. Por quê? Aqui no plano 1, por exemplo, o plano 1 só tem duas modalidades, musculação e crossfit, 1 e 2. O plano 2 já tem quatro modalidades. E o plano 3, que é o Black, tem todas as 6 modalidades. Então, essa é a ideia, né? As nossas tabelas estáticas já estão prontas. Agora, as nossas tabelas dinâmicas, que são a tabela de membro e de contratação, né? Quando um membro faz a contratação de uma oferta, elas estão vazias porque a gente vai criar agora as interfaces para inserir e gerenciar dados nelas, beleza? Voltemos aqui então à nossa pasta do Ritu, né? Todo mundo já está contextualizado, quem assistiu os outros vídeos e quem não está também já pegou um pouco de contexto suficiente para a gente continuar aqui no vídeo. Beleza, então eu vou clicar aqui em Web App para a gente criar a aplicação responsável por inserir e gerenciar membros. Então, nosso app vai servir para inserir e gerenciar membros. Quando a gente está falando de inserção de dados, a gente está falando de ter locais para inserir esses dados, né? Então a gente vai provavelmente utilizar inputs e ter botões para fazer a ação de inserir esses dados, né? Então basicamente toda inserção de dados vão estar entre esses dois componentes. Um tipo de input, seja ele texto, data, número, e um botão para realizar a ação de inserir, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco de dados, na tabela membro, para saber quais os inputs que a gente vai precisar. Então vamos lá. A coluna ID é uma coluna de chave primária serial, ou seja, ela se autoincrementa, ela não precisa ser preenchida. A coluna nome precisa ser preenchida com o nome do membro, data de nascimento também. A coluna criado em e atualizado em não vai ser preenchida por ninguém, elas serão automáticas do sistema. Assim que um novo membro é criado ou que o seu cadastro for atualizado, essas informações são automaticamente alteradas. A gente vai ver como é que programa isso para deixar automático, beleza? Mas então a gente só precisa de dois inputs, né, para dar conta ali da inserção de novos membros. Então, antes de lidar com eles, eu vou pegar um text aqui. Vou pegar esse text aqui para colocar bem aqui no topo, para identificar que aqui a gente está lidando com inserir, né, novo membro. Aí eu vou colocar isso daqui como terceiro título. Né? Para fazer isso é só utilizar esses três símbolos aqui que vem do Markdown. Na real, eu vou até deixar um pouco menor, vou colocar como quarto título. Pronto. Inserir novo membro. Para inserir novo membro, eu preciso de um lugar para pôr o nome dele
e um lugar para pôr a data de nascimento. O nome dele a gente vai pôr como um text input. Então, na verdade, deixa eu pesquisar por input aqui, ó. É, input, text input aqui embaixo. Então, esse text input vai ser onde a gente vai digitar o nome do membro. Então, eu vou clicar aqui em label e alterar isso para nome. A gente também precisa de um input de data. Não gosto de deixar tudo colado aqui, não. Depois vocês vão ver por quê. Eu vou deixar a um espaço aqui da borda. A data de nascimento. Data de nascimento, como é que a gente insere? Procura por date, vai aparecer aqui date. Então, vamos pôr a nossa date aqui. Novamente, vou clicar no label e vou colocar aqui data de nascimento. Beleza. Agora a gente já tem os dois inputs principais. Dá para mudar alguma coisa? Bom, quando não tem nada escrito, aqui fica enter value. Então eu vou trocar isso daqui por digite o nome do membro. Então, quando ninguém digitar nada, vai ficar essa dica aqui, né? O que que é para fazer. E aqui, o default value é sempre a data de hoje, né? Então, na verdade, a gente pode deixar assim, ou a gente pode deixar sem nada, mas vamos deixar assim, com a data de hoje, né, da data de nascimento. Legal. O que que a gente precisa agora? De um botão. O botão para inserir esses caras no banco de dados, né? Então, eu vou criar um botão aqui, que eu vou chamar de inserir membro. Eu vou clicar aqui no botão. Aqui nas propriedades button, eu vou mudar para inserir membro. Show de bola. Beleza. Então agora a gente já tem toda a estrutura de inserção de membro pronta. Falta criar o quê? A parte do código, a parte do SQL que vai de fato inserir esse membro, beleza? Então eu vou clicar aqui, né? Eu estava aqui nessa aba de gerenciamento. Eu vou clicar aqui em código, criar novo recurso. Vou clicar em Retool Database, que a gente vai usar o banco de dados do próprio Retool. E aqui eu tenho algumas opções para fazer esse insert. Eu posso de fato fazer esse insert utilizando SQL, insert into membro value. Aí eu posso até colocar aqui, né? As colunas que eu vou inserir vão ser a coluna nome, data nascimento, criado em e atualizado em. E os valores que eu vou inserir, na verdade, é apenas um, que são o nome, né? Onde que está o nome? O nome está nesse cara aqui. Então, eu vou trocar esse nome de text input 1 desse componente para nome text input. Ou nome input, talvez. Não, vou deixar só nome. Se nos atrapalhar, eu altero, mas vou deixar só nome. Porque aqui é fácil de achá-lo. Basta digitar nome e aí a gente quer o valor que está digitado ali. Então vou pôr qualquer coisa aqui só para na hora que a gente estiver checando o JavaScript, ele retornar alguma coisa aqui para a gente. Então nome.value, ele está retornando exatamente o valor que a gente está pondo ali. Show. Que mais? A gente precisa da data de nascimento. Então a data de nascimento vai estar nesse componente, que está como date 1. Vou alterar esse date 1 também para data nascimento. Beleza? Então, quando eu vier aqui, vai ser fácil de achar. E eu quero também o valor digitado. Nesse caso, a data de nascimento aqui, ela é uma string mesmo, então ela tem que ser inserida como uma string. Então, entre aspas, simples. Beleza? Show. Próximo passo, a parte do criado em e do atualizado em, né? Essas duas colunas aqui. Então, essas colunas não é o usuário que coloca, né? É a gente. Na hora que clica nesse botão, já é para a gente colocar qual horário que foi feita essa atualização, né? Que dia e que horário. Então, também se trata de um tipo string, né? Vai ser um tipo timestamp, mas vai ser colocado como uma string no nosso banco. E como que a gente puxa o horário de agora? A gente pode usar o new date, né? E
Só que o new date, ele vai voltar pra gente, ó, vamos clicar aqui, a gente consegue ver. Ele volta todo o contexto da hora, inclusive o time zone, né, que é o fuso horário. Não é o que a gente quer. Então a gente vai transformar isso aqui em isostring. Quando a gente transforma isso aqui em isostring, olha o que acontece. Ele retorna só o timestamp mesmo, em formato de texto, beleza? Então é o que a gente quer. Maravilha. A data de atualização, como eu estou criando esse recurso agora, esse membro agora, então a data de criação e de atualização tem que ser a mesma, né? A última vez que ele foi criado foi justamente quando ele foi atualizado, né? Show. Então aqui eu vou salvar isso aqui como inserir membro, vou dar um save e o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse botão e para fazer com que o clique no botão rode essa query aqui, eu preciso usar os Event Handlers. Se você viu o último vídeo, você sabe disso. Então, eu vou clicar aqui no Event Handler, ele automaticamente já pega aqui, ó, eu quero controlar uma query. Qual query? A única que eu tenho criada, né? Inserir membro. Então, o que que eu quero fazer? Disparar, trigger, beleza? Show. Então, significa que, se eu clicar nesse cara, é para disparar essa query. Então, vamos lá. Ele deu errado aqui, por quê? Vamos analisar o código. Ah, sim. O que deu errado aqui foi, como a gente está puxando via JavaScript essas datas, elas não precisam das aspas simples que eu tinha mencionado mais cedo. Então eu acabei me passando aqui nisso, mas a gente não vai usar aspas simples aqui, não é necessário, porque puxando as datas por JavaScript, ele já traz isso em string, e isso daqui a gente já está convertendo para um tipo que ele vai entender como string compatível com o nosso banco de dados também. Então, agora sim, se a gente rodar isso aqui, né? Deixa eu alterar aqui para um ano qualquer, vou colocar aqui 97, deixa esse dia e hora mesmo. Pegar aqui 1º de julho e vou inserir esse cara. Então, a primeira coisa que a gente vê é que existe uma notificação, né? Essa notificação deu como sucesso. Então, vamos dar uma checada no banco e, de fato, esse cara foi inserido. Nome Gabriel, data de nascimento, o criado em ou atualizado em são iguais, referentes à data e hora de agora. Beleza. Mas o que que a gente pode melhorar aqui de cara? Essa notificação. Então, a gente pode vir aqui e colocar como Event Handler. Na verdade, a gente pode vir aqui direto em Response e colocar aqui em Show Notification on Success, a gente pode colocar um texto alternativo personalizado para essa notificação. Então, a gente pode dizer que membro inserido com sucesso. Então, já fica um pouco melhor, né? Então, vou inserir um outro membro aqui, né? Agora eu coloquei um S no nome. Então, membro inserido com sucesso. Já é muito melhor. E vamos aproveitar que a gente está aqui e colocar uma notificação caso der erro também, né? Então, caso dê erro aqui, vai ser erro ao inserir membro. Vamos ver se funciona. Eu vou deixar isso aqui vazio e vamos tentar inserir. Ele não está respeitando a nossa notificação porque a gente simplesmente não tinha definido uma condição de falha. Então, vamos ver se dá certo agora. Erro ao inserir membro. Então, na verdade, não é o que a gente quer exatamente, porque ele está mostrando a notificação padrão e embaixo está mostrando nossa mensagem. Então, o que a gente pode fazer? Vamos tirar isso aqui e a gente vai colocar aqui na General, aqui embaixo, em Event Handlers, a gente vai colocar aqui dentro desse quadro Failure, a gente vai pôr, ao invés de Control Query, a gente vai pôr Show Notification e vai ser erro ao inserir
membro. Então acho que assim a gente consegue fazer o que a gente precisa. Erro ao inserir membro, beleza. Só que ele está aparecendo meio cinza, né? Não é exatamente o que a gente quer. Talvez a gente consiga mudar aqui, porque o tipo da notificação está como info de informação. Então eu vou colocar como erro. Agora, agora sim, erro. E aí, se a gente coloca uma data, sucesso. Perfeito. Então essa primeira parte aqui da inserção de dados no banco tá dando certo, né? Tá fazendo sentido. Agora a gente precisa trabalhar com gerenciamento de dados aqui nesse banco, né? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês uma forma de fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que sem utilizar necessariamente código e SQL, que é justamente a proposta do Retool, né, de uma ferramenta low code, é você usar o mínimo possível de código, que é utilizando essa aba aqui, ó, GUI. Essa aba, basicamente, você vai guiando o Retool em qual ação você quer executar e passando todos os parâmetros necessários para essa execução. Então, aqui na tabela, eu vou selecionar a tabela membro. No Action Type, eu vou dizer qual que é o tipo de ação que eu estou fazendo. No caso, é Insert a Record. Beleza? Aqui, eu preciso dizer em qual coluna vai entrar qual dado. Então, mesma coisa que a gente tinha feito antes. Nome. Na coluna nome entra o nome.value, né? Na coluna data de nascimento entra o data nascimento.value. Na coluna criado em entra o new date ponto to isostring e exatamente a mesma coisa na coluna atualizado em, beleza? Então vamos salvar e vamos fazer um teste. Olha só, roda igual e já apareceu nosso teste aqui. Só que qual que foi a diferença? Muito mais clean e um pouco mais amigável para quem não entende SQL. Então você pode aqui escolher entre qual método você vai usar. O SQL acaba sendo um pouco mais flexível, dependendo do que a gente está trabalhando. Mas essa ferramenta aqui, utilizando a interface gráfica também, show de bola. Funciona, eu gosto. Aí vai de vocês, beleza? Show! Já foi falado bastante. Agora vamos para a segunda parte aqui do nosso sisteminha, que é de gerenciamento de membros, né? Então, vou por aqui, ó, gerenciar um membro. Gerenciar um membro. Para gerenciar um membro, eu preciso primeiro ter uma caixa de busca. Eu preciso conseguir buscar pelo membro. Então, eu vou copiar e colar essa caixa do nome aqui, que eu vou precisar dela, né? Então, digite o nome do membro, beleza? Eu vou chamar aqui de nome, gerenciamento, beleza? E o nome está sendo a nossa chave para achar o membro. É o mais indicado? Claro que não. Mas eu não queria colocar uma coluna de documento aqui, né, de RG ou CPF, que seria uma chave melhor para identificar o membro. Mas aí você pode colocar, se você estiver fazendo para um uso real, para um caso real, coloque uma coluna de CPF ou RG. Porque aí, na hora que você for gerenciar o seu membro, você vai colocar o número do documento dele, não o nome, beleza? Nomes não são únicos. Mesmo que você ponha o nome completo, pode haver duas pessoas com o mesmo nome completo, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar. Além de eu precisar aqui de uma caixa para eu pôr o nome do cara para pesquisar, agora eu preciso de um botão, né? Que é o botão de pesquisar membro. Então eu vou pegar esse botão aqui e vou alterar aqui para pesquisar membro, beleza? E esse botão vai ser utilizado para ativar a query de pesquisa de membro. Então a gente precisa de uma query agora para pesquisar o membro, né? Então aqui não tem muito para onde correr. A gente vai dar um select all mesmo, lá da tabela membro.
onde o nome do membro é igual o que a pessoa colocou aqui, né? Então, é igual ao nome gerenciamento ponto value. Show de bola. Então, vou chamar isso daqui de procurar membro, essa query, chamei de procurar membro. Voltou vazio, porque não tem nenhum nome aqui, mas se eu pôr um nome aqui que existe lá, ele já até rodou aqui, né? Inclusive, aqui em Run Behavior, a gente vai alterar para manual. Essa query só vai alterar, só vai rodar quando esse botão aqui for acionado. Então, a gente vai vir aqui no Event Handler, linkar aqui ao procurar membro. Agora sim, clicou aqui, roda a query. Caso contrário, não roda, vai ficar manual. A mesma coisa o inserir membro, né? O inserir membro já está manual. A gente não quer que isso daqui rode quando algum input mudar ou alguém der reload na página, beleza? Show. O que que a gente poderia fazer para melhorar aqui? Seria legal que existisse uma lista dos membros cadastrados, né? Então isso aqui, seria bom que isso aqui não fosse um text input, mas sim um select, que quando eu clicasse aqui, abrisse a lista de membros cadastrados. Aí eu colocaria as primeiras letras do nome, já apareceria todos os membros cadastrados. Então vamos substituir isso aqui pelo componente select. Beleza? Tá aqui, select. Então, vou chamar aqui de nome, igual. Só que aqui, eu vou apagar essas opções, né, claro. E aqui eu vou mudar para mapped, ou seja, eu vou mapear essa lista através de uma fonte de dados. Então, essa fonte de dados vai ser uma outra query que eu vou chamar de puxar nome membros, que vai ser basicamente um select nome from membro. Save and run, tá aqui todos os nomes. Show? Aí, cara, aqui eu vou conectar a fonte de dados do meu select nesse cara. Só que perceba que ele vai trazer os indexes, os índices correspondentes ao número da linha daquele membro. Como é que faz para mudar isso? Aqui em value a gente põe item ponto nome, que é o nome da coluna que ele está trazendo. Então perceba que ele já mostra, ó, a lista de nomes. E quando a gente clica aqui, essa lista aparece. Aqui, ao invés de select an option, eu vou pôr selecione um nome, ou escolha um nome. Escolha um nome. E aí, quando você coloca, ó, ele vai filtrando só pelos nomes que tem aquelas letras que você está colocando. Legal. Mas e para procurar um membro agora? Se eu não tenho mais um valor. Então, o que a gente tem agora é, ó, aqui esse select 1, eu vou mudar para nome, gerenciamento, novamente. Só que agora não é mais valor. Agora, como se trata de um select, as propriedades de um select são diferentes. E a que a gente quer é a selected label, que é qual label foi selecionada. No caso, ainda nenhuma. Mas na hora que a gente selecionar uma aqui, ó, ele já vai alterar aqui para selected label igual ao Gabriel, beleza? Então, vai funcionar igual. Vou dar um save, vou dar um run. Pronto, a query está rodando normalmente. Só que ficou estranho, né? Porque a query está rodando normalmente e não está aparecendo nada. O que que é isso que a gente precisa? A gente precisa de uma tabela para mostrar as informações desse cara. Então, vou voltar aqui em componentes, pegar esse objeto table aqui, né? Esse componente table. E olha só, o componente table, na real, ele já até conectou automaticamente com a minha data source. Mas deixa eu tirar isso, deixa eu fingir que ele não conectou automaticamente. Aqui eu vou usar demo data para mostrar. É muito provável que a sua tabela venha com esses dados aqui, tá? Ela vai vir desse jeito. Aí o que você vai fazer? Clicar nela, alterar aqui de demo data para a query que você quer, que no caso é a query puxar membro no meu caso. Beleza? Então, show. Já está puxando tudo do membro. Eu preciso mostrar tudo? Não, eu não preciso mostrar, por exemplo, o ID. Não preciso mostrar o ID. Preciso mostrar quando foi criado e foi atualizado? É bom, porque pelo menos a pessoa tem uma ideia de
quando que esse cara entrou, etc, né? Nome e data de nascimento é óbvio, porque são as únicas duas informações que eu vou querer editar ou modificar aqui para o nosso membro, né? Então, beleza, eu já consigo procurar um membro, né? Tá aqui, ó. Agora, infelicidade minha de ter cadastrado um monte de membro com o mesmo nome, né? Então, eu vou colocar outro nome aqui, ó. João A, nascido em 2 de abril de 89. E aí agora, olha, agora a gente já notou uma fragilidade aqui, né? A nossa query que busca os nomes para mostrar aqui, ela não atualizou quando a gente inseriu um novo membro. Então, o que que a gente já vai ter que fazer? Aqui, também como trigger da inserção de um novo membro, eu vou querer rodar a query puxar nomes membros, beleza? Então, quando eu inserir um novo membro aqui, ele vai rodar a query aqui de baixo também, para me mostrar novos membros, né? Na verdade, não funcionou. Perceba que o João AS não está aqui, só o João A. Por quê? Porque quando eu clico no botão, ele está executando as duas coisas ao mesmo tempo. E não é exatamente o que a gente quer. A gente quer que ele execute a inserção e se a inserção for um sucesso, aí ele executa a próxima. Então a gente tem que pôr esse Event Handler lá no inserir membro. Aqui em Event Handlers, se for um sucesso, a gente quer que ele rode uma query que é a query puxar nome membros. Beleza? Vou dar um save. Agora sim, quando eu inserir esse membro aqui, vai dar sucesso e vai rodar aqui embaixo. E agora esse membro, João ASV, vai estar aqui junto com todos os outros Joãos. Beleza? Então é assim que a gente vai colocando detalhes no nosso app, que parece muito simples, né? A gente vai deixando ele realmente funcionando do jeito que um app deveria funcionar, com todos os detalhes, tudo pensado, né? Então vou deixar aqui só um espaço, padronizar isso aqui em cima também, beleza. Então o gerenciamento de um membro, até agora a gente só consegue puxar ele, né? A gente seleciona ele aqui e puxa ele na tabela. Só que o que eu posso querer fazer? Eu posso querer modificar as informações desse membro. Então como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que vir aqui na minha tabela e nas colunas que eu quero tornar editável, eu tenho que clicar nessa opção Make Editable. Então, tornei editável a coluna nome e agora eu vou tornar editável a coluna data nascimento, beleza? Então agora eu posso vir aqui e alterar o nome do cara. Eu troquei de V para Valdez. Automaticamente vai aparecer esse botão de Save, só que tem um problema. A gente não definiu nenhum evento para o botão Save. Então ele vai ficar aqui, ó, pô, no Save Event Handler configured. Você não configurou nada para esse botão, não vai acontecer nada. Então a gente tem que configurar alguma coisa para esse botão de save. O que que vai ser? Vai ser justamente a query de atualizar dados. Então a gente vai iniciar uma nova query aqui, lá do Reto Database. Já vou direto aqui para essa ferramentinha, que não precisa usar SQL. A tabela é membro. A ação que eu quero fazer é update an existing record. Beleza? Na verdade, a gente pode vir aqui em bulk update via primary key. Por quê? Porque aqui ele só vai precisar saber qual que é a chave primária desse cara. E aí ele vai precisar também do arranjo de informações modificadas, tá? Então, como é que eu passo isso para ele? A nossa tabela chama Table 1. Então, eu vou acessar ela chamando Table 1. Olha o que vem uma porrada de coisa. E dentro aqui da propriedade data é onde estão os meus dados. Mas eu não quero puxar os dados, eu quero puxar só o que foi modificado. E o que foi modificado vai estar dentro da propriedade chamada change set array. Então ele vai puxar um arranjo só de informações que foram modificadas. Olha que legal. Então ele está puxando aqui para mim, poxa, olha, o nome João A.S. Valdez foi uma informação modificada. E aqui, na verdade, eu vou voltar o ID
porque eu acho que ele pode estar tendo algum tipo de problema para identificar a coluna de ID, pelo fato de que ela não estava aqui, né? Então vamos fazer um teste. Vou alterar isso daqui para atualizar membro. Mudei esse nome. E, cara, vamos ver se funciona. Eu vou aqui na minha table 1 colocar um event handler para o botão de save, que vai ser o de atualizar membro. Pronto, então agora a table 1, quando eu clicar em save, ele vai rodar o atualizar membro. Vamos ver se funciona. Valdes. Save. Atualizar membro falhou. Vamos ver o que deu. Atualizar membro, output, no record found with a primary key of 0. Então ele realmente está tentando encontrar o ID 0. Por algum motivo, ele está tentando encontrar o ID 0. Pode ser um bug, tá? Vamos dar uma olhada na nossa tabela aqui. De fato, não tem nenhum ID 0. Então acho que pode ser um bug do Ritu. O que eu vou fazer? Só dar um F5, né? Só dar uma atualizada na página e ver se ele continua identificando isso. Então aqui eu vou puxar esse membro, vou modificar aqui, vou colocar um ponto final e agora eu vou lá na query de novo para ver o que ele está puxando. Olha, agora ele está puxando certinho. Ele está puxando o ID correto e o nome modificado correto. Então a única coisa que eu pus foi um ponto final. Vou clicar em Save. Atualizou o membro. Perfeito, sem problemas. Só teve um problema, né? Ele já atualizou. Ele já atualizou. Só que ele não está mostrando aqui pra gente que ele atualizou. Então o que a gente vai ter que fazer? Depois que rodar essa query e atualizar membro, ele tem que dar um refresh nessa tabela. Como é que eu faço isso? Aqui na tabela atualizar membro, eu venho em Event Handlers e, se der sucesso, o que eu quero fazer? Eu não quero controlar uma query agora, eu quero controlar um componente. Esse componente vai ser o componente table, table 1. O que eu quero fazer com ele? Eu quero dar um refresh. Então, olha que legal que a gente consegue fazer também, né? Então, aqui esse cara, eu vou pôr outro ponto final, só para ele entrar no Change Dataset de novo. Só que aqui, não, é isso mesmo. Agora eu vou dar um save, e na hora que ele dá um save, ele já atualiza. Por que que ele não encontrou nada? Porque esse cara aqui, ele ainda está desatualizado. Então, além de eu atualizar a minha tabela, se der certo a atualização, eu tenho que novamente puxar o nome dos membros. Então, mais uma coisa que vai ter que entrar aqui, né? Rodar a query, puxar nome membros. Salvar. E agora sim, deixa eu pôr um membro que o nome não está modificado. Vou alterar esse nome para Gabriel Santos. Vou salvar. Aí, olha o que aconteceu. Ele já atualizou aqui e ele já atualizou aqui também. Então aqui já está o Gabriel Santos ao invés do Gabriel do nome só Gabriel. Beleza? Então agora eu posso pesquisar esse cara e eu já vou achar o dado certinho atualizado. Beleza? Então aqui a gente já está conseguindo o quê? Inserir um membro, né? Então, membro teste. Vou inserir um membro novo para a gente fazer todo o processo. Nasceu em 2002. Então, eu inseri o membro. Agora eu quero pesquisar por esse membro. Ele já está aparecendo aqui. Show. Pesquisar membro. Vai aparecer aqui. Poxa, ele não nasceu em 2002. Na verdade, ele nasceu em 2000. Então, é isso. Ele nasceu em 2000. Quero atualizar essa informação. Então, eu vou dar um save. Pronto, já rodou. Por que que dessa vez funcionou e ele não ficou tudo em branco? Porque eu não atualizei o nome. O nome é a minha chave. Contanto que o nome não mude, ele vai continuar trazendo esse dado. Agora, se eu alterar para membros testes e rodar novamente, aí ele perdeu aquela fonte, né? Mas eu posso reprocurá-lo aqui. Show. Então, essa primeira parte tá pronto, mas falta uma coisa, né? A gente pode querer ter a habilidade de excluir membros também, né? Então a gente pode querer excluir um membro da nossa base. Está dentro das possibilidades de um gerenciamento, né? Edição e exclusão. Então como é que a gente faz isso? Aqui nas propriedades da tabela, a gente tem a opção aqui dentro dos add-ons, né? Na verdade é em row action, me confundi, de
acontecer alguma coisa na linha que você tá. Então aqui, ó, eu vou mudar esse nome para deletar e eu vou mudar essa interface aqui, ó. Eu vou ver se eu acho delete aqui, ó. Vou colocar um xizinho no lugar. Então, esse deletar, olha que legal. Ele aparece o nome e o símbolo que eu coloquei no final da linha. Então agora, se eu clicar, não acontece absolutamente nada, como vocês já deveriam imaginar. Por quê? Novamente, eu não defini nenhuma ação, nenhum event handler, né, para essa ação, para esse botão. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, criar uma query de deletar dados. Então, a nossa query vai ser, vamos ver se tem aqui na opção sem código. Tabela membro, action type delete a record, beleza? Filtrar por ID igual ao ID da linha que foi selecionada. Como que eu pego o ID de uma linha que foi selecionada? Como é que eu pego qualquer informação de uma linha que foi selecionada? Então eu venho aqui, eu chamo table1.selected row. Então esse selected row vai me dar todas as informações da linha que está atualmente selecionada. E uma linha que eu estou excluindo, ela necessariamente vai estar selecionada, beleza? Então aqui, o que eu preciso? Eu preciso do ID. Então vou acessar aqui a propriedade ID. Então esse é o meu filtro de exclusão, onde o ID for igual a isso aqui, beleza? Vou alterar isso aqui para deletar membro. Vou dar um save. Pronto. Agora eu só preciso conectar esse cara aqui, né, que é esse row action. Vou conectar esse cara aqui pelo event handler. Já conectou aqui na query deletar membro, é exatamente o que eu preciso. E agora, quando eu clicar nesse botão, é para esse membro ter sido deletado. Então, eu não consigo encontrar mais esse membro. Novamente, por que deu aquele glitch? Porque depois que a gente deletou o membro, a gente não atualizou essa lista e não deu refresh na tabela. Então, vamos fazer isso também. Vou colocar outro membro aqui. E aí, aqui na deletar membro, se der sucesso, então vou colocar um event handler, se der sucesso, eu quero que ele rode aquela query de puxar nomes dos membros, né, novamente, e essa query que puxa o nome dos membros, e depois, né, claro, dele puxar o nome dos membros, eu quero que ele também dê um control component, table1, refresh. Então eu quero que ele também dê um refresh na nossa tabela 1. Então são as duas coisas que eu quero que aconteça depois que o membro seja deletado, né? Depois que o membro for deletado. Então vamos lá. Se eu clicar aqui agora para deletar, ele não só vai deletar, como não dá mais a opção de puxar esse cara, porque esse cara não existe. Então, vou deletar todo mundo que está repetido. Só vou manter aqui o Gabriel Santos e o João A. É, deletar esse cara. Show. Deletar esse cara também. E por último, deletar esse cara. Show! Então agora nosso banco de dados é para ele ter só dois nomes, João A e Gabriel Santos. Esse João A eu vou alterar aqui para ficar padrão. Então, já que no outro eu coloquei o nome, eu vou colocar aqui também, João Andrade. Vou dar um save, atualizou, já está João Andrade aqui. Beleza. Então agora o nosso sistema tá ficando clean, né? Ele está ficando, em termos de funcionamento, ele está ficando decente. Aqui, só vou ter esses dois caras mesmo, Gabriel Santos e João Andrade. O ID nunca é repetido. Então, se eu colocar um membro teste de novo aqui, ó, esse membro teste, ele vai ganhar um ID que nenhum outro registro jamais teve, que é o ID 12. Se eu apagar ele, por um acaso aqui, apagar ele, e colocar outro membro teste, esse novo membro teste agora tem o ID 13. E assim por diante, beleza? Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia aqui da nossa página
inserção e gerenciamento de membros do nosso banco de dados. Daí, galera, a parte de estética, a parte de deixar isso aqui bonito, é muito pessoal, né? Cada um vai achar que algo fica melhor de um jeito, melhor do outro, colocar logo, colocar cor, alterar a cor do botão, não sei o quê. Então isso daí eu vou deixar para vocês. Usem a criatividade, né, e a personalidade de vocês para deixar esse app da forma como vocês acharem melhor. Eu estou focando aqui na funcionalidade, então eu vou me ater a isso. O app funcionando liso e vocês conseguindo reproduzir aí do lado de vocês é dever cumprido aqui para mim, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai aprender como criar, na verdade aprender não, executar, né? Já aprendemos como criar uma tela de contratação. Então agora a gente vai ter que relacionar um cliente. Olha que legal, essa daqui vai ser mais legal. A gente vai ter que relacionar um membro cadastrado, né, com uma oferta para gerar uma contratação. Então uma contratação nada mais é que um membro contratando uma oferta. Então vai ter essa interação entre algumas tabelas que a gente tem, né? E também vai ter a parte de status. Por quê? Na parte de status, a gente vai poder atualizar se aquela contratação está ativa, se a contratação está pendente, né? Então nós temos um enum que diz quais são os possíveis status desse cara. E aí a gente vai ter que atualizar em cima desses status, beleza? Na verdade, agora que eu lembrei aqui, faltou fazer uma coisinha no nosso app, né? Que é o seguinte, quando eu atualizar um dado, eu quero que a coluna atualizado em seja alterada para o momento que esse dado foi atualizado, né? Então, na verdade, isso daí foi bem grave, que a gente acabou deixando passar, ainda bem que eu percebi antes de terminar o vídeo, que essa coluna atualizado em precisa ser atualizado para o momento da atualização, né? Então, aqui em atualizar membro, eu preciso alterar isso aqui. Eu consigo alterar isso aqui utilizando essa ferramenta? Vamos tentar. Então, vou alterar aqui para Update an Existing Record. Então, ao invés de eu utilizar o update utilizando o primary key, eu vou utilizar esse cara. Por quê? Eu consigo dizer, eu consigo dizer coluna a coluna qual valor que eu quero atribuir, beleza? Então, eu vou filtrar aqui pelo próprio ID. Então, o ID vai ser o table1 ponto change set array ponto id. Então, inclusive, deixa eu só mudar alguma coisa aqui, só para ele identificar que existe um change set array, né? E aí ele vai me ajudar. Então, aqui o change set array. Ah, tá. O change set array eu preciso selecionar posição 0 e agora sim id. Pronto. Então, o id vai ser onde o id for 4. É aqui que ele vai fazer a modificação. Perfeito. Quais colunas é para ele atribuir? Bom, a coluna nome vai ser o table1 change set array, primeiro componente da lista, nome. Então, esse vai ser o nome novo. Data de nascimento, eu posso alterar o nome e a data de nascimento ao mesmo tempo. Então, change set array, posição 0, data nascimento. Ah, claro, aqui a data de nascimento não foi alterada, então ele não está aparecendo no meu change set array, não tem problema. Eu vou. Vamos seguir assim mesmo. Na verdade, não vou alterar ela para ver qual que é o resultado de colocar ela aqui e ela não existir. Data, nascimento. Show. O próximo é justamente o atualizado em. O atualizado em eu vou alterar para new date. Ponto to isostring. Então, para o momento que foi atualizado. Show, save. E aqui eu vou dar um run. Vamos ver qual que foi o problema. Output. Update membro, set nome igual a 1.
Data de nascimento, violates not null constraint. Vamos lá. Null value in column data nascimento of relation. Ah, tá. Então, o que está acontecendo aqui, né? E como eu não modifiquei esse cara, a coluna data de nascimento, ele está tentando inserir um valor nulo aqui. Então a gente vai ter que utilizar uma outra abordagem, que é, se esse cara existir, a gente usa ele. Caso contrário, a gente utiliza o, o próprio valor que já está aqui, beleza? E como que a gente pode fazer isso? A gente pode criar uma condicional dentro aqui desse bloco JavaScript. Então, qual que vai ser a condicional? Isso aqui existe? Se existe, então é uma pergunta, existe? Se sim, então eu quero usar ele. Caso contrário, eu quero usar o table1.selectedRow.dataNascimento. Beleza? Então, se eu modifiquei a data de nascimento, eu uso ela. Caso contrário, eu uso a data que já está. A mesma coisa eu vou fazer para o nome. Então, aqui, nome, nome, nome. Então, aqui eu modifiquei o nome. Então, ele está pegando o nome modificado. Tá vendo? Gabriel Santos da Silva. Aqui embaixo, eu não modifiquei a data. Então, ele está pegando a data original não modificada. Era exatamente isso que a gente queria. Vou dar um save. E agora, se eu der save aqui, o membro foi atualizado. Perfeito, a data de nascimento continua igual. O atualizado em mudou, não é mais igual o criado em. E a gente resolveu o nosso problema. E para você que tem zero contexto de JavaScript, ainda aprendeu aqui uma estrutura muito próxima de um case when, né, em SQL. Então, se isso aqui for verdade, faça isso. Caso contrário, faça isso. Beleza? Então, cara, eu acho que agora sim cobrimos tudo que tínhamos para cobrir nesse vídeo. Me desculpe ele ter ficado um vídeo longo, de quase uma hora aí, né? Mas a ideia é passar por todos os detalhes, possíveis erros, qualquer coisa que vocês estiverem desenvolvendo em Ritu, vocês vão passar por um monte de errinhos e um monte de desatenções. E eu quero manter tudo no vídeo para que não seja aquela situação frustrante onde no vídeo tudo dá certo e quando você vai fazer, muitas coisas dão errado e você não sabe resolver. Então a ideia é tudo que der errado aqui, você já vai ter visto, pelo menos dando errado alguma vez na vida. Beleza? Então é isso, muito obrigado. No próximo vídeo então a gente continua modelando aqui o app de contratações. Até mais.